todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom pra mim, E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, meu coração, com meu coração eu proclamarei que tu és bom, na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim,
quão maravilhoso é o nome de Jesus. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, livre está. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Olá, graça e paz, família Batista Renovada. Estamos com muitas saudades das nossas celebrações, mas queremos que em breve, mas muito em breve mesmo, estaremos juntos novamente. Já parou para pensar que estamos a poucos cliques de distância, ou seja, estamos ainda mais perto de você? Nossos cultos são transmitidos através do Facebook e YouTube. Escolha a melhor plataforma para você e conecte-se com a gente para juntos cultuarmos ao Senhor. Queremos convocar a família Batista Renovada de Paranavaí para intercedermos pelo Brasil e pelas nações e pelas nossas igrejas. Estamos em um período de oração de 3 vezes ao dia, às 7 horas, ao meio-dia e às 19 horas. Vamos nos unir em oração e jejum pelo fim da pandemia do coronavírus. Estamos em um período de 50 dias de jejum e oração, da Páscoa ao Pentecostes. Nosso propósito começou no dia 12 de abril, Páscoa, e se encerra no dia 31 de maio, Pentecostes. Não deixe de participar. Fiquem atentos em nossas redes sociais sobre os propósitos de jejum e oração de cada semana. Muito obrigado. Ficamos felizes e emocionados com tamanha generosidade. Somos muito gratos a Deus pela vida de todos que fizeram sua doação para que o quilo do amor acontecesse mais uma vez. Quantas famílias foram e serão abençoadas através da sua generosidade. Não deixe de continuar contribuindo. Célula é a igreja de verdade. Faça a sua célula online. Você pode usar o Hangout ou o Zoom. Ambos são aplicativos gratuitos. Não deixem de realizar a sua célula. Precisamos sempre manter a nossa fidelidade a Deus por meio do que Ele nos dá, devolvendo com alegria a parte dele, consagrando nossos dízimos, algo que como filhos sabemos da importância e resultado em nossas vidas como um todo.
Você já anotou as contas bancárias da Igreja Batista Renovada para fazer a sua contribuição online? Estes são os números da conta da Igreja Batista Renovada. Você pode fazer a entrega de sua oferta e seu dízimo através de transferência bancária ou através do QR Code, este quadradinho que aparece no canto da tela da sua TV. Basta apontar a sua câmera do seu celular para este código e fazer a sua oferta, honrando ao Senhor com gratidão e liberdade. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Seja fiel e certamente o Senhor sempre honrará nossa obediência. Estamos orando por você e pela sua família. Neste momento, estaremos fazendo oração pelos enfermos. Se você conhece alguém que está enfermo ou alguém aí neste momento, na sua família, na sua casa, está com algum tipo de enfermidade, coloque suas mãos sobre esta enfermidade e receba esta oração com fé. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos a Tua palavra. A palavra diz, Senhor, que esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Pai, eu creio, Senhor, então é no Teu nome que eu quero repreender, ó Deus, toda a enfermidade. Eu quero colocar essas vidas diante da Tua presença e declarar, ó Deus, que essas vidas, Senhor, serão curadas. Que essas vidas, ó Deus, que estão agora diante da Tua presença, nós determinamos, Senhor, pois a Tua palavra diz que colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em nome de Jesus, receba o toque da cura agora sobre a sua vida e que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, é pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra diz que a oração da fé levantará o enfermo. Receba agora, em nome de Jesus, esta oração da fé e seja agora curado deste mal, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Toda dor, toda enfermidade, seja repreendido agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu declaro a sua vida, eu declaro o seu corpo agora restaurado, curado, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Todo mal eu repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Receba pela fé em nome de Jesus. Graça e paz, meus amados, que Deus possa estar abençoando a sua vida nesta noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falará ao seu coração com esta palavra. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, pedir que a graça do Senhor venha sobre a sua casa, venha sobre a sua vida neste momento. Espírito Santo, nós estamos diante da Tua presença e clamamos a Tua graça, clamamos a Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor venha falar conosco. Fala através da Tua palavra. Todo o nosso ser está pronto para lhe ouvir. Por isso nós te exaltamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, o livro de Hebreus, capítulo 11, eu quero só um texto aqui desse versículo 38, e eu tenho certeza que a palavra nessa noite vai te edificar e o nome do Senhor será glorificado. Hebreus capítulo 11, versículo 38, entre parênteses, dos quais o mundo não era digno, dos quais o mundo não era digno. Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração, no nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, você sabe, a galeria da fé nos mostra homens e mulheres que fizeram toda a diferença por uma postura de vida que agradou a Deus. Homens e mulheres que foram exemplo de fé por toda uma geração.
A Bíblia diz que os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa e fecharam as bocas dos leões. Versículo 33. Na realidade, essa expressão que a Bíblia fala, dos quais o mundo não era digno, não deveria se restringir somente para essas pessoas aqui de Hebreus capítulo 11, mas para todos os cristãos, para todos aqueles que querem verdadeiramente viver uma vida de piedade, buscando, adorando e glorificando o nome do Senhor. Essa expressão, deveria ser dada para todas as pessoas que têm o compromisso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesta noite, eu te pergunto, quem são, quais são os nomes desses homens que Hebreus, ou dessas pessoas que Hebreus no capítulo 11 nos fala, Por que eles não eram dignos de de viver neste mundo? A questão aqui não é um nome, a questão aqui não é saber um nome desses, mas sim saber qual é o caráter desses homens, qual era o caráter dessas mulheres que a Bíblia coloca que não era digno de viver nesse mundo. A Bíblia fala que esses heróis, eles se destacavam, por um sucesso em meio às adversidades. Homens com caráter, mulheres com uma postura que agradaram a Deus. A Bíblia diz, no capítulo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram-se em fuga o exército dos estrangeiros. Então, essas mulheres, a Bíblia diz, receberam pela ressurreição os seus mortos. Parece que nesse contexto do capítulo 33, parece que tudo é vitória. Os heróis da fé só receberam vitória, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio de espada. Enfim, parece que a galeria da fé era só vitória, mas o texto ainda vai dizendo: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio, açoite e até cadeias e prisões. A fé, queridos, não é só vitória. Precisamos ter fé também para vencer. Fé para aprender a apanhar. A Bíblia diz que eles receberam açoites, cadeias e prisões. Então você precisa também ter fé para passar por esses momentos. E o texto ainda vai dizendo: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Aí vem o texto que eu acabei de ler, dizendo: dos quais o mundo não era digno. Meus amados irmãos, não era uma vida só de vitória. Esses homens de Hebreus 11, essas mulheres de Hebreus 11, a Bíblia diz que eles triunfaram sim, mas uma vida que agradavam a Deus. Eles eram leais ao Senhor, eram vidas que eram fiéis ao Senhor. Então eles venceram. Deus sempre levanta homens e mulheres para viver uma vida diferente, para ser cheio da sua graça, para que o nome dele possa ser glorificado. Então essas pessoas, queridos, que o mundo não era digno, são pessoas que se enquadraram no mais alto, elevado padrão estabelecido por Deus. Vejamos, por exemplo, no capítulo 5 aqui do livro de Hebreus, Enoque. A Bíblia diz que pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado,
recebeu, olha só o que a Bíblia diz, antes de ser arrebatado, ele recebeu o testemunho do que tinha agradado a Deus. Então, ele agradou a Deus pela sua vida. Se nós agradarmos a Deus pela nossa vida, pode ter certeza que o Senhor vai fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. O versículo 7 nos fala sobre Noé, que quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, ele, movido pelo santo temor, ele construiu uma arca para que a sua família fosse salva. Então, percebam que esses homens, cada um deles tinha uma coisa que agradou o Senhor. Eles fizeram algo que chamou a atenção para que o nome do Senhor fosse glorificado. O versículo 8 fala sobre Abraão, que obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde recebia como herança, embora não soubesse, para onde estava indo. Então ele tomou um caminho que o Senhor foi direcionando. Pela fé ele acreditou na palavra do Senhor. A Bíblia fala sobre Noé, sobre Moisés, que pela fé, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar dos prazeres do pecado, ou desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Então, percebam que cada um deles, aqui eu falei sobre Enoque, Noé, Abraão, Moisés. Cada um desses homens tiveram uma postura, fizeram algo que agradou o Senhor. O versículo 31 fala sobre Raabe, aquela prostituta, por ter acolhido os espiões. Ela não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Pessoas que não eram dignos mesmo, queridos, de viver nesse mundo, pela postura, pelo caráter, pela forma como eles se colocaram diante da presença de Deus. Mas a preocupação de todos esses, da galeria de Hebreus, eles não eram dignos. Por quê, queridos? Eles não eram dignos porque eles não se preocuparam em receber o aplauso do mundo, mas eles queriam agradar a Deus. Eles tinham consciência de que, se agradasse a Deus, eles viveriam uma vida tão somente para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Eles queriam agradar a Deus e não queriam agradar a este mundo. Eles tinham consciência disso. E nós não podemos perder de vista esses exemplos. Não podemos tirar os nossos olhos desses homens de Hebreus, capítulo 11, que foram totalmente diferentes de tudo que nós podemos imaginar. Mas o que me chama a atenção nessa noite é que cada um deles, desde Abel, cada um deles, nós podemos também ser igual a eles, viver uma vida diferente, adorar o nome do Senhor, glorificar a Ele, ter um estilo de vida que agrade ao Senhor, pois isso nos ensina. A vida desses homens nos mostra que nós podemos ser diferente diante desse mundo de pecado. A característica dessas pessoas era literalmente a fé. A fé, eles acreditaram incondicionalmente, eles acreditaram no poder, eles acreditaram pela fé, tinham convicção, a certeza que Deus estaria agindo, que Deus estaria operando. Eles foram escolhidos por Deus, por uma ocasião especial, para servir ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor, gerados pelo Espírito Santo, que vinha especificamente sobre a vida dos reis, dos profetas e dos sacerdotes. Esses homens entenderam que eles poderiam viver uma vida neste mundo, uma vida diferente, A Bíblia diz no livro de 1 Pedro 2,9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: mas nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, aleluias, daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, a luz que brilha sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. Mas essas pessoas, queridos, eles foram especiais. Você sabe por que eles foram especiais? Eles foram especiais, eles não eram dignos desse mundo, porque, querido, eles não andavam segundo padrões desse mundo. Eles tinham no coração algo diferente, algo diferente. O texto diz assim: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, meu amado irmão, nós precisamos entender que para que nós possamos agradar a Deus, nós não poderemos de forma alguma viver nos padrões desse mundo. A Bíblia diz que nós devemos renovar esse mundo com a transformação da nossa mente. Eu e você podemos transformar esse mundo através, querido, de uma postura diferente. Esses homens, essas pessoas, eles não eram dignos, eles eram especiais. Por quê? Porque eram santos, porque tomaram uma postura de santidade. A Bíblia diz que nós devemos ser santos, porque aqueles que nos chamou, Ele também é santo. Sede santo, porque o Senhor é santo. Nós devemos buscar esta santidade na palavra do Senhor, viver a palavra, proclamar a palavra de Deus. A Bíblia diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Então eu posso ser santo. A imagem de santo aqui, queridos, não é simplesmente uma estátua. Não estou colocando nisso, não. Eu respeito aquilo que você crê, mas o que a palavra de Deus nos mostra é que eu posso ser santo. Ser santo é ser separado, é ter uma mente renovada. Ser santo é não se conformar com este mundo. Ser santo, querido, é buscar agradar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Esses homens, essas pessoas, eles foram especiais porque eram adoradores. E a Bíblia diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a Bíblia chega a dizer que a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso que o Senhor está procurando. Pessoas que venham ser separadas, pessoas que venham ser santos, pessoas que tenham esse objetivo: adorar o nome do Senhor em qualquer situação. Homens e mulheres, os quais o mundo não era digno de recebê-los. Esses homens, essas mulheres tiveram uma postura que agradaram o Senhor. E eu quero nesta noite dizer para você, meu amado irmão, você que está me ouvindo, que há algumas pessoas que infelizmente não estão agradando o Senhor. Há algumas pessoas que têm o rótulo, têm o título de cristão, mas não são dignos de ser chamados de cristão. Tem tomado algumas posturas erradas, tem testemunhado de uma forma errada, tem vivido um falso evangelho. Meu irmão, o Senhor Jesus, o Espírito Santo tem reinado sobre a sua vida, para que você possa viver uma vida diferente, para que você possa buscar uma santidade, para que você seja um adorador que adore a Ele em espírito e em verdade. Então eu posso vos afirmar nessa noite que você precisa abandonar o pecado, que você precisa abandonar a mentira, que você precisa viver a palavra do Senhor, praticar a palavra de Deus, pois o livro de Tiago nos diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Essas pessoas, em Hebreus capítulo 11, ouviram o Deus falar e eles viveram a palavra, testemunharam a palavra, caminharam debaixo de uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Deus fez toda a diferença na vida desses homens. E é interessante que a maioria deles viveram uma época com muita dificuldade. A maioria deles. O Espírito Santo só vinha sobre profetas, reis e sacerdotes. E eles eram sacerdotes, eles eram reis.
eles eram pessoas separadas, que tinham um só objetivo: a adoração e a glorificação do nome do Senhor. Mas nós, queridos, temos privilégios. Nós temos hoje o Espírito Santo de Deus, que caminha conosco, que age sobre as nossas vidas, que opera sobre os nossos corações 24 horas por dia. Eu já disse isso e você já me ouviu, e você já leu isso na palavra do Senhor. O Espírito Santo, o nosso Consolador, o Paráclito Divino, é Ele que nos consola, é Ele que nos direciona, é Ele que caminha do nosso lado. E nós podemos, queridos, viver uma vida separada, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós, como cristãos, queridos, precisamos viver cada dia mais para o Senhor. Precisamos viver adorando e glorificando o nome do Senhor. Jesus Cristo, Ele salva. Essa é a maior mensagem que eu e você devemos colocar nos nossos corações. Jesus Cristo salva, e Ele veio ao mundo para me salvar, e Ele veio ao mundo para te salvar. Vale a pena ser rejeitado por este mundo. Vale a pena viver uma vida diferente deste mundo, abrir mão das coisas deste mundo. Vale a pena. Você sabe por que vale a pena? Porque o que nos espera é a glória de Deus. O que nos espera é eternamente, querido, é viver ao lado do Senhor nosso Deus. É viver ao lado do Espírito Santo. E para que nós possamos chegar lá, nós precisamos viver uma vida digna aqui nessa terra. E eu quero dizer a você nesta noite, querido, que esses heróis da fé não é só esses que estão registrados aqui no livro de Hebreus capítulo 11. Quero destacar aqui a vida de Estevão. Estevão, ele foi um herói da fé. Estevão, certamente, se o livro de Hebreus tivesse sido escrito com mais tempo, Estevão estava enquadrado também nesse contexto, né? A Bíblia aqui nos fala de Abel, a Bíblia nos fala, querido, de Abraão, de Enoque, de Noé, de Sara, de Isaac, de Jacó, de José. A Bíblia nos fala de Moisés, Raabe, Gideão, fala sobre Baraque, fala sobre Sansão, fala sobre Jetifé, fala sobre Davi, fala sobre Samuel, fala sobre Daniel, enfim, são vários profetas, vários juízes, vários reis que a palavra de Deus nos fala. Mas se tivéssemos que começar agora a escrever o livro de Hebreus, certamente o nome de Estevão estaria enquadrado nessa galeria. Estevão, ele tinha uma vida separada para Deus. Ele era um homem, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Estevão possuía um caráter diferente. Estevão tinha credibilidade com a liderança que estava, querido, ali nesse período da igreja primitiva. Ele era um referencial. E a Bíblia diz que ele tinha uma vida íntegra. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que são dignas de ser cheias do Espírito Santo, precisa ter uma vida íntegra diante do Senhor. Precisa ter uma vida diferente diante da presença de Deus. O capítulo 6 de Atos, a Bíblia nos relata de como a comunidade cristã, como que ela lidou com as dificuldades, como ela lidou com o surgimento, né, das doutrinas falsas que estavam se levantando cada dia mais, as dificuldades. Olha, irmãos, o crescimento da igreja era uma coisa sobrenatural. Cada ministração, 3.000 almas se convertia. Fora, queridos, aqueles que a Bíblia não relata. Fora as mensagens, as pessoas que estavam ali em Atos capítulo 2, cada um deles ia descendo para a sua cidade, indo para a sua cidade, e eles iam anunciando a palavra do Senhor. O evangelho cresceu rapidamente. Era um momento importante. Os apóstolos, queridos, eles surgiram ali, eles viram a emergência de poder dar continuidade à pregação da palavra, e eles queriam continuar ganhando almas para o Senhor. E a Bíblia diz então que apareceu algumas dificuldades, apareceu alguns problemas. Então eles se reúnem e dizem: olha, não é bom que nós deixamos de pregar a palavra do Senhor.
Vamos eleger pessoas. Vamos eleger 7 pessoas aí que possam dar assistência para esse trabalho. Mas nós, os apóstolos, vamos continuar pregando a palavra do Senhor. E a Bíblia nos coloca, querido, que eles então escolheram Estevão. E entre essa escolha, quero me ater somente a Estevão. A Bíblia diz que ele era um homem de boa reputação. Ele era cheio do Espírito Santo. E ele era um homem de muita sabedoria. De muita sabedoria. E os apóstolos então responsabilizam Estevão e mais os seus companheiros para dar prosseguimento ao trabalho social que estava sendo desenvolvido. E eu destaco aqui esta qualidade, a boa reputação, uma vida íntegra. A igreja hoje, querido, está carecendo de pessoas que tenham esta integridade, que tenham uma índole cristã irrepreensível, que tenha, querido, uma vida adequada, que venha exaltar e glorificar o nome do Senhor. Que as pessoas que caminham, que andam, que vivam ao nosso lado, possam olhar e dizer: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma pessoa de caráter, ali vai uma pessoa íntegra, ali vai uma pessoa o qual não é dolo, ali vai uma pessoa que agrada o Senhor em todo o procedimento de vida. Exatamente como fez Daniel, exatamente como era a vida desse homem com o nome de Estevão. Pessoas que se coloquem, querido, como referencial, como o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Será que você, como cristão, como pessoa digna de viver neste mundo, sabe por que você é digno de viver nesse mundo? Porque você tem o Espírito Santo sobre você. Será que você pode dizer: sede meus imitadores? Será que as pessoas podem olhar para você e imitar o teu procedimento de vida, a tua conduta? A integridade de Estevão, querido, era tanto que os incrédulos judeus tiveram que subornar testemunha para falar algo que viesse contra a sua conduta. Olhe bem, eles subornaram homens para mentir a respeito da conduta de Estevão. Será que você tem essa qualidade? Será que você tem esta condição de viver uma vida que agrade ao Senhor? Que você possa ter uma boa reputação? Você tem condições para isso? Meu irmão, eu te afirmo nesta noite, você tem condições. Você tem condições de viver uma vida íntegra. Você tem condições de ter boa reputação. Você tem condições de vencer o pecado. Você tem condições, porque o fruto do Espírito, essa semente que João nos fala, que foi implantada no seu coração, ela precisa germinar, ela precisa desenvolver sobre a sua vida, para que este mundo veja que você é diferente pela graça e o poder do nome do Senhor nosso Deus. Estevão, querido, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Aqui está o segredo de uma vida de vitória. Aqui está o segredo de eu e você termos, querido, condições de vencer esse mundo. É através do Espírito Santo. A Bíblia diz que os heróis da fé, eles não eram dignos de viver nesse mundo. E eu posso te dizer uma coisa: se o Espírito Santo reinar verdadeiramente sobre a sua vida, você também não será digno de viver neste mundo. Observe que no capítulo 6 e 7, ele nos faz menção de algumas manifestações do Espírito Santo sobre a vida de Estevão. Ele fala, querido, no versículo 5 do capítulo 6, que eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia diz no versículo 8 que Estevão era cheio de fé, de poder, e fazia prodígio e grandes sinais entre o povo, por causa do Espírito Santo. O versículo 10 do capítulo 6 ainda diz que ninguém
podia resistir à sabedoria que estava sobre a vida de Estevão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que falava através dele. A Bíblia diz no versículo 55 do capítulo 7, que ele, cheio do Espírito Santo, fitava os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à sua direita. Ei, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo pode mudar a tua vida. O Espírito Santo pode fazer você ser uma pessoa digna de viver neste mundo. O Espírito Santo pode agir de uma forma sobrenatural sobre o seu coração nessa noite, e você dará um testemunho verdadeiro do que é ser uma pessoa cheia desse Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo, querido, é uma consequência de um viver integralmente para o Senhor. É uma vida separada. Estevão, querido, ele não cometia erros. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo era sobre a vida dele. Ei, se você tem cometido erros na sua vida, nesta noite, eu já profetizo sobre a sua vida. Recebe aí agora. O Espírito Santo vai mudar a tua história. Vai mudar a tua história. Eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, meu amado irmão, ele era um homem de fé, um homem de poder, um homem de autoridade, um homem que realizava milagres, um homem que realizava prodígio, um homem que realizava sinais, um homem cheio de sabedoria. Por isso que eu falo para você nesta noite, que Estevão também não seria difícil, o autor de Hebreus, colocá-lo como um dos heróis da fé no capítulo 11. Tudo isso, querido, é possível através da ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. A igreja precisa de pessoas que hoje se submetam ao Espírito Santo, se submeta à manifestação da doce presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, ele é responsável para transformar a sua vida, como transformou a vida de Samuel. Oh, queridos, Samuel ouviu rapidamente a voz do Espírito Santo. Quando Deus fala, Samuel, Samuel, o profeta, querido, o profeta imediatamente olha para Samuel e fala: quando você ouvir, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi assim que aconteceu. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel aprendeu rapidamente a ouvir Deus falar. A ouvir Deus falar. E a Bíblia nos diz que esse mesmo profeta Samuel, ele encontra Saul. Saul, querido, tinha saído, 1 Samuel capítulo 10, para procurar algumas jumentas perdidas da sua família. E ele não conseguiu encontrar. Aí ele encontra o profeta. E o profeta Samuel vai até ele e diz para ele: olha, vai acontecer exatamente o que eu vou lhe dizer. O versículo 6 do capítulo 10 diz: o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Você vai profetizar. E Deus vai te mudar em um outro homem. Olha bem. O Espírito Santo vai se apoderar de ti. Samuel estava olhando para Saul e disse: o Espírito Santo vai se apoderar de ti. E você será transformado num novo homem. Ei, eu profetizo sobre a sua vida agora. Você vai mudar. Porque o Espírito Santo vai fazer isso sobre a sua vida. O Espírito Santo vai fazer isso sobre a sua vida. E a Bíblia diz no versículo 9, que sucedeu que, pois, virando as costas, partiu Samuel. Foi só Samuel sair de perto de Saul que Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais, toda aquela palavra profética que Samuel tinha direcionado sobre a vida de Saul começou a acontecer. Ele virou, saiu de perto, quer dizer, virou as costas. E Samuel caminhou na sua direção.
e o Espírito Santo mudou o coração de Saul. Eu vou profetizar de novo sobre a sua vida. Eu vou profetizar, porque eu creio na palavra profética. Eu creio na palavra ministrada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Ei, Deus vai te mudar. Deus vai te mudar. Eu estou profetizando sobre a sua vida, sim. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai fazer algo de sobrenatural sobre a sua vida. Você não será mais a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo descerá sobre você e você será digno de caminhar com a presença dele nesse mundo de pecado. O Espírito Santo de Deus vai se apoderar de ti e você será uma nova pessoa. O nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. O versículo 11, a Bíblia diz que aconteceu que quando todos os que dantes o conheciam, quando viram que ele, Saul, estava no meio dos profetas profetizando, eles disseram: não é esse o filho de Quis? Ele também está profetizando no meio dos profetas. Olha só, as pessoas que conhecia Samuel, que conhecia a família, ou melhor, que conhecia Saul, que sabia da família de Saul, viram que algo diferente estava acontecendo com Saul. É o que vai acontecer com você. Você é uma pessoa digna. O Espírito Santo, ele vai tomar posse da sua vida, que as pessoas que caminham do seu lado não vão reconhecer, vão ficar boquiabertos, vão ficar surpresos de como Deus está trabalhando sobre a sua vida. Você será um ganhador de alma. Você vai orar e vidas serão restauradas. Você será cheio do Espírito Santo. O nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Ei, meu irmão, dê vazão para Ele, dê vazão para Ele. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir, deixa Ele manifestar a graça dEle sobre a sua vida. Você que está me ouvindo agora, talvez você nunca teve essa experiência que eu estou vos anunciando nesta noite. Mas se prepare, recebe aí agora, em nome de Jesus, recebe aí agora a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Recebe aí para que você se torne uma nova pessoa, para que você possa testemunhar do amor de Deus, para que você seja um ganhador de almas, para que você seja um profeta, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. Ei, Estevão não era digno de viver neste mundo também, queridos. E Deus usou ele, assim como Deus vai usar você. Estevão era um homem, querido, que tinha amor no coração. O Espírito Santo traz essa característica. O Espírito Santo traz essa manifestação, esse fruto do Espírito sobre os nossos corações, que é amor. O texto diz que quando ele recebeu as penúltimas pedradas que foram destruindo a sua vida, a Bíblia diz que ele se pondo de joelho, ele clamou em alta voz, ele disse: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, ele adormeceu. Olha, queridos, ele estava amando aqueles que estavam tirando-lhe a vida. Igualzinho o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 23, versículo 34, o Senhor Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Isso é amor, queridos. Estevão estava cheio desse fruto, estava ali evidenciando essa manifestação. E quem faz esse fruto aparecer é o Espírito Santo. Essa unção leva pessoas, querido, a servir. Essa unção faz as pessoas ir buscar os perdidos. Essa unção, querido, que Estevão estava tendo ali, faz toda a diferença na nossa caminhada. Capítulo 8 do livro de Atos nos faz referência do sepultamento do corpo de Estevão. A Bíblia diz que ele adormeceu. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e ficaram sobre ele em grande pranto. Olhe bem, as pessoas estavam ali, versículo 2, chorando.
por ver aquele homem que não era digno de viver nesse mundo dar os seus últimos suspiros, e agora eles estavam ali sobre aquele corpo, chorando, pedindo a graça de Deus, pedindo para que o Espírito Santo viesse consolá-los. Queridos, ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível na igreja do Senhor. A nossa pedra angular é Jesus. Eu vou falar para você uma coisa e encerrar a minha fala nesta noite. Que Estevão, ele não foi insubstituível. O mesmo Espírito que estava sobre a vida de Estevão é o que está te visitando aí na sua casa agora. É aquele que está te capacitando. O mesmo Espírito que agiu sobre a vida de Abraão, que agiu sobre a vida de Noé, que agiu sobre a vida de Raabe, que agiu sobre a vida de Paulo, é o mesmo Espírito que está sobre a sua casa agora, que está sobre a sua vida agora, que está sobre você. Em nome do Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo. Deixa Ele trabalhar sobre a sua vida. Você, querido, também pode ser uma pessoa que esse mundo não é digno de contemplar. Você pode ser essa pessoa. Eu profetizo isso sobre a sua vida, e o nome do Senhor possa ser glorificado. Nós podemos tirar muitas lições, queridos, dessas pessoas que não eram dignos de viver nesse mundo. Você sabe por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Recebe aí a graça do Senhor. Eu vou orar por você agora, porque eu tenho certeza que a graça do Senhor já está sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite. Eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha derramar uma graça sobrenatural sobre a vida desse meu irmão, sobre a vida dessa pessoa, Pai, que está me ouvindo através, Senhor, desta palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu venho pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos capacitar, ó Deus, cada dia mais, pois queremos viver, ó Pai, o Evangelho. Queremos viver a tua palavra. Queremos fazer diferença neste mundo. Queremos, Senhor, ser cheio e queremos transmitir a tua palavra na unção, no sobrenatural. Eu te peço a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, recebe aí a sua vitória e seja cheio do Espírito Santo, porque você também, escute isso, você não é digno de viver nesse mundo, porque você tem o Espírito Santo. Você é cidadão celestial. Amém? Deus te abençoe. Fique em paz. Tenha uma semana abençoada. No nome do Senhor Jesus. Chegar na igreja e ver essas igrejas todas fechadas e vazias nos dá uma tristeza muito grande. Já faz alguns dias que as nossas igrejas estão fechadas. Há um texto na Bíblia que diz assim: mas eu o verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria. Ninguém vai tirar a alegria do nosso coração quando nós voltarmos a nos reunir. Eu tenho certeza que daqui a pouco, talvez mais alguns dias, nós vamos nos alegrar, adorar a Deus, glorificar o Senhor, bendizer o nome dEle. Nós sentimos saudade de algo que nos trouxe felicidades. E esses cultos que nós realizávamos nos fez refletir muito e sabermos que isso faz falta para a nossa vida. Saudade é um sentimento muito profundo que nos faz pensar. E agora a única coisa que nos traz à mente é pensar quando nós estaremos todos juntos adorando o nome do Senhor. Falta pouco, mas brevemente nós vamos nos alegrar no Senhor. Que Deus vos abençoe.